que eu trago aos irmãos hoje é minha intenção que produza fruto para a eternidade. Esse estudo, essa palavra. Mas a minha intenção não é que essa palavra diante seja, que ela produza uma consequência diante, mas sim que seja uma palavra que seja retrógrada, que vá para trás. Que seja uma palavra que faça com que os irmãos relembrem de todas as palavras que saíram desse púlpito. Hoje eu vou falar sobre semente. Se eu tivesse que dar um título, seria A Semente é a Palavra de Deus. A minha intenção é que com esse estudo os irmãos sejam abençoados da seguinte forma: que tudo aquilo que os irmãos ouviram um dia da Palavra de Deus, se não houve fruto, comece então agora a germinar, a dar fruto. Sobre semente, tivemos há um tempo atrás uma ministração, mas o que eu quero trazer agora é sobre a Palavra de Deus como semente. Nós no mundo temos várias sementes. Temos lá em Oséias, Oséias 8, versículo 7. Temos várias sementes nesse mundo e várias maneiras de se semear alguma coisa. Oséias 8, 7 diz o seguinte: porque semearam ventos e cegaram tormentas. Semearam ventos e colheram tormentas. Quem semeia vento, o ditado que fala colhe tempestades, é da Bíblia. Quem semeia vento, colhe tempestade, colhe tormenta. É um tipo de semente. Você pode sair pelo mundo semeando vento, vento, vento. E o vento não sustenta nada, vento é vento. A não ser que seja o vento do Espírito, esse é outro. Existe um outro tipo de semente, de semeadura. Lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, 7. Diz o seguinte, Gálatas 6, 7. Tempo para que todos achem. Aleluia. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quando o homem semeia tomate, ele colhe tomate. Quando ele semeia laranjas, ele colhe laranjas. Então a Bíblia fala que quando o homem semeia, versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. É um tipo de semente, uma semeadura. Mas eu quero levar os irmãos a Lucas 8. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, versículo 4. Uma parábola conhecida, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Um semeador. Nós temos aqui várias palavrinhas que irão dar alguns segredos, né? Então, quero que os irmãos atentem bem, porque iremos voltar no momento oportuno a essas pequenas palavras, mas que irão falar muito conosco. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Caíram junto ao caminho e foi pisada. Adiante. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu sobre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por 1. Caiu em boa terra e produziu fruto 100 por 1. A palavra de Deus. É interessante que os irmãos podem atentar ao versículo 5, que diz o seguinte: um semeador saiu a semear. A palavra não só faz a menção de semear, de jogar a semente, mas também de sair. Mas a palavra não fala que o semeador voltou. O semeador saiu,
Mas nem no final do versículo diz que o semeador voltou. Quem sai para semear, não volta. Ezequiel. Vamos ver. Antes disso, Lucas 9, também tem uma passagem, Lucas 9. Quem está semeando num campo, ela foi semeada no nosso coração. Então Deus nos deu o poder de também fazermos parte dessa mesma semeadura, a semeadura da palavra. Nós hoje podemos nos considerar como os semeadores que jogam a palavra. Os semeadores. Então está lá em Lucas 9,62, diz o seguinte: Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ezequiel agora. Comecinho de Ezequiel, capítulo 1. Ninguém que lança a mão do arado, ninguém que se dispõe a semear, a tratar sua terra para jogar a semente, volta para trás. Jesus disse que o semeador saiu, mas Jesus não disse que o semeador voltou. Ezequiel nos conta uma figura dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 animais. Está lá no versículo 12. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte. E aqui ele está falando dos animais que são os evangelistas. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. O Espírito aqui era as rédeas. O Espírito é quem levava. E olha o que está escrito: iam, não se viravam quando andavam. No versículo 17 a mesma coisa. Quando vamos levar a palavra de Deus, nós não podemos nos virar quando andamos. O semeador sai, mas ele não volta. Mas, irmãos, olha o que está escrito no versículo 14. Mas o Vitor já está inventando. Olha lá, está escrito no versículo 14. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Ué, mas a palavra acabou de dizer que eles não se viravam quando iam. Como é que está escrito agora que eles tornavam? Por quê? Tem um segredo. Quem sai para semear, mas volta como um relâmpago, não volta, segue adiante. Sabe por quê? Porque o relâmpago, existe o raio, existe o relâmpago. O relâmpago é aquele brilho que vem do céu. O brilho nós podemos perceber nas noites de tempestade, aquela noite escura, chuvosa, e quando há o relâmpago, tudo brilha. Mais do que uma lâmpada normal dessas aqui, brilha. A nossa casa fica iluminada pelo relâmpago. Nós, quando voltamos, estamos semeando a palavra, e quando voltamos como um relâmpago, isto é, estamos iluminando a noite das trevas. Então, nós não estamos voltando, nós estamos seguindo adiante. Só há um jeito de voltar como um relâmpago, porque o relâmpago vai e vai embora, rapidamente. Ele não fica, ele não usa das coisas do mundo, como Paulo deixou lá, 1 Coríntios 7, vamos lá, 1 Coríntios 7:31. Quem está na semeadura, mas volta como um relâmpago, iluminando, fazendo um alarido, movimentando as coisas, não volta, está seguindo adiante. 1 Coríntios 7:31 diz o seguinte: e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Esse mundo que nós estamos vendo, todas as coisas, os impérios financeiros, econômicos, culturais, que os meios de comunicação pregam, que a televisão prega, esses valores que o mundo prega, passa. É palavra, está escrito aqui, porque a aparência deste mundo passa. Tito, Paulo disse uma vez, para que tudo que fosse honesto, justo, de boa fama, nisto nós deveremos pensar, porque isto não passa. Agora o mundo passa. Estamos no mundo? Não participamos dele. Devemos usar, trabalhamos, porque trabalhando podemos trazer as pessoas para Jesus. Se eu não estivesse naquele laboratório trabalhando, jamais eu estaria aqui. Estava trabalhando e o Lenilton me pegou para Jesus. E se o Lenilton estivesse na casa dele, Jesus, eu gosto tanto de ti, quero fazer a tua obra, mas estivesse lá enfurnado o dia todo, ele não teria me alcançado, e assim tantos outros. O Amauri, que trouxe grande parte da Anacol, muitos irmãos, e assim cada um dos irmãos foi pescado em uma rede por Jesus, estando em algum lugar. É isso que Paulo quis dizer.
os que usam deste mundo. São essas ferramentas do mundo que nós devemos usar. Não é a cultura do mundo que nós devemos usar. Não são os valores do mundo, aquilo que contamina o nosso coração que nós devemos usar. São pequenas ferramentas que não contaminam o nosso coração. Bom, mas vamos voltar lá a Lucas 8. Nós vemos algo interessante, irmãos, que o semeador, a primeira semente caiu junto ao caminho. Interessante, né? A segunda semente sobre pedra, terceira sobre espinhos. O semeador foi, semeou uma, semeou duas, três, e não teve êxito, não teve sucesso. Quantas e quantas vezes nós estamos falando do poder de Deus para alguma pessoa, e aquela pessoa parece que é uma pedra, ou aquela pessoa nos pica como um espinho, ou aquela pessoa, você acaba de falar, parece que ela não ouviu nada, saiu tudo da mente dela. Quantas e quantas vezes? Mas agora eu pergunto, desistiu o semeador? Voltou para casa? Ficou triste, choramingando no meio do caminho? Porque a sua semeadura, oh Jesus, mas eu abandonei todas as coisas por amor de ti, já semeei uma, duas, três, não tenho frutos, onde estão os meus frutos? O semeador continuou. E na última, depois da primeira, da segunda, da terceira, na última semeadura, ele teve êxito. Mais do que se fosse normalmente o êxito normal, porque ele teve êxito a 100 por 1. Uma sementinha deu 100 frutos. E é interessante que nessa primeira, segunda e terceira semeadura, nós podemos entender figuradamente que todas as criaturas da terra se armaram contra o semeador. Os irmãos vão entender. Por quê? Primeiro, pedra. Eu já disse, não existem pessoas que têm um coração inquebrantável como pedras? Pessoas duras, não aceitam nada. Pedras, está aqui. Então, esta é a semeadura das pedras. O semeador encontrou, depois eu quero voltar a falar, mas ele encontrou um caminho. E um caminho é onde passam pessoas. Onde passam pessoas, as pessoas têm pés. E no versículo 5 diz que a semente foi pisada. A palavra de Deus foi pisada. Só pode ser por homens. Mas depois a gente volta. Vamos falar das pessoas, falamos das pessoas duras, como pedras, agora as pessoas delicadas, sensíveis, melindrosas, como as aves. As aves que roubaram aqui a semente. O semeador encontrou esse tipo de criatura. O semeador encontrou também as pessoas agudas, aquelas que criticam os espinhos. O semeador encontrou. Tudo isso ele encontrou no caminho. Aquelas pessoas que quando ele diz alguma coisa, quando nós dizemos a palavra de Deus, a pessoa está julgando. Mas ele não tem autoridade. Mas ele fez isso aquele dia. Mas aquilo outro. Isso que ele está falando eu não sei. Não é bem assim. Pessoas que estão cutucando. O espinho serve para fazer isso. Só para cutucar. Só para espinhar. Mais nada. E o semeador encontrou com esse tipo de pessoas. Pessoas vegetativas. Plantas. São plantas. Né? São aquelas pessoas que estão lá no mundo, levando, vegetativas. O semeador encontrou pessoas racionais, os homens, as que são sensitivas, que vivem pelos sentidos dos animais, as vegetativas, os espinhos, e as insensíveis, as pedras. O semeador encontrou toda sorte de criaturas, e gêneros humanos, e corações humanos que ele poderia ter encontrado. Interessante. As pedras secaram a semente. Os espinhos afogaram a semente. As aves do céu roubaram a semente. E o que os homens fizeram? Nós já lemos, está lá no versículo 5, vamos voltar, ler mais uma vez, no final. Diz o seguinte, que a semente caiu ao pé do caminho e foi pisada. Pisada. A palavra de Deus, nós vamos ver por que essa palavra de Deus foi pisada. E eu quero chegar lá, mas eu já vou me adiantar. O diabo não roubou a semente que caiu no espinheiro. Também não roubou uma semente que caiu sobre a pedra. Ele só tirou do coração das pessoas a semente que foi pisada, que foi desprezada.
Essa é a semente que o diabo tem medo, ele rouba. Marcos, vamos lá em Marcos. É interessante que todo gênero de criaturas está abrangido numa ordem de Jesus. Marcos, último capítulo, versículo aqui, 15. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ué, uma pedra é criatura? Uma ave é criatura? Um espinho é criatura? Deveriam os apóstolos, deveríamos nós pregar as pedras, pregar aos espinhos, espantar as aves? Jesus diz que sim. Porque pedra são os corações duros, espinhos os picantes. Jesus nos manda pregar a toda sorte de corações, a todo gênero de pessoas. A semente é a palavra de Deus. A explicação que Jesus dá, vamos lá, Mateus 13. Mateus 13, 18. Mateus 13, 18 vai contar, é Jesus explanando, Jesus explicando o mistério dessa parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Mateus 13, 18. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, que é aquela que é semeada ao pé do caminho, né? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Onde estamos? No pé do caminho? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que é semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Jesus. A palavra diz que um que produz fruto a 100, a 60 e a 30 nessa oportunidade. Mas nós podemos ver uma dificuldade, um paradoxo hoje em dia. Por que hoje então a palavra de Deus tem tão pouco fruto? Qual seria o motivo dessa palavra não estar dando tanto fruto? Eu não estou falando de igrejas, eu não estou falando de crentes. Outro dia, há um tempo atrás, eu contei as igrejas que nós tínhamos num raio de 1 quilômetro do Ruge Ramos, chegam a quase 20 igrejas, entre igrejas evangélicas e igrejas católicas, quase 20, num raio de 1 quilômetro. Qual seria a população do Ruge? Se cada visitante do Ruge Ramos fosse a uma dessas igrejas, em pouco tempo o Ruge Ramos todinho já era de Jesus. Mas por que tem tão pouco fruto? Qual seria o motivo da palavra de Deus não estar frutificando a 100, muito menos a 60 e nem ainda pensando a 30? O que está acontecendo com a semeadura? Nós somos os semeadores. Nós somos os pregadores do Evangelho. Eu não estou falando aqui de homens profissionais que pregam a palavra, eu estou falando de nós, o nosso dia a dia, da nossa semeadura, das palavras que nós lançamos como semeador. É isso que eu quero enfocar. Somos nós. Às vezes estamos pensando, mas eu não sou pastor, eu não tenho o ofício de pregar. Nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus e o poder de Deus a todas as nações. E Deus não disse que só os pastores deveriam ir. Ide, pregai a toda criatura. Ide, pregai a todos. E todos. Bom, fazer pouco fruto da palavra de Deus, existem 3 envolvidos diretos que nós podemos dizer assim, seriam os culpados. Ou é por culpa de Deus, ou é por culpa de quem ouve, ou é por culpa de quem prega. Vamos começar por Deus. É proposição de fé que a culpa não é de Deus. Está lá em 1 Timóteo,
2:4. Por fé, sem dúvida, eu sei que a culpa da palavra de Deus não ser frutuosa, não é de Deus. Mas mesmo assim vou provar para os irmãos, para não pairar dúvida. Está lá em 1 Timóteo 2:4. 2:3, vamos começar pelo 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É vontade de Deus que todos os homens se salvem, que nenhum homem se perca, que nenhum homem morra. Ezequiel 18. Vamos lá, Ezequiel 18. 18. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não se apraz na morte, nem do ímpio, nem do justo. Está lá Ezequiel 18, último versículo de Ezequiel 18, versículo 32. Diz o seguinte: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. É alegria para Deus quando alguém se converte. É alegria para Deus quando alguém aceita a palavra no coração e frutifica 100 por 1. Não é culpa de Deus que a palavra não tenha fruto hoje em dia. E isso está até escrito na parábola. Os irmãos podem até voltar a Lucas 8, mas só fazendo as ligações. Os irmãos sabem o que é uma lavoura, sabem o que é tratar uma terra, e sabem qual é o problema envolvido quando uma semente não vai para frente. O que é? Ou é excesso de chuva, ou é excesso de sol. Muita seca ou muita chuva. Só que é o seguinte: ou muita seca ou muita chuva, o problema vem do céu, vem de cima. Só que o semeador teve outros problemas. Teve aves que comeram, pedras, espinhos. Ele não teve problemas de cima. Jesus quis dizer com isso que a palavra não ter fruto não é problema de cima. Não vem de cima. Não é o problema. A culpa não é de Deus. Ah, Deus não converte aquele meu familiar. Estou orando já há 20 anos. 30 anos, aquela pessoa não muda. Deus não é o culpado. Ainda tem, vamos lá, Mateus 5, só para deixar claro isso. Mateus 5, um dos últimos versículos de Mateus 5, que diz o seguinte: para que sejais, Mateus 5:45, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre justos e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Está aí o sol, está aí a chuva, para justos e injustos. O problema da palavra de Deus não ter fruto hoje em dia, o problema das igrejas não terem vida, apesar de muitas estarem cheias, muitos membros, muitas pessoas, muitos adesivos que você vê nos carros, Cristo é vida, Jesus é vida. Olha o sujeito lá dentro fumando, brigando com o outro, deu uma fechada brigando com o outro. Aonde que está a vida? Quem que é convertido? É o carro ou é o motorista? Tudo bem, pode até ser o carro do filho, sei lá, o carro do pai da pessoa, mas sempre, não é um carro que eu já vi, lá Cristo é vida e fumando. Onde que Cristo é vida naquela pessoa? No carro, no vidro do carro? Deus abençoa as coisas materiais, mas Ele quer abençoar o coração. Não adianta eu consagrar a minha casa a Jesus, mas o meu coração está fechado, cheio de teias, de aranha, de sujeira, de prostituição, de lascívia, de adultério, de olhos malignos. Contaminado por aquilo que a televisão lança, por aquilo que as pessoas falam. Não adianta. Eu devo ser convertido. Bom, nós já vimos então que o problema da palavra não ter fruto não vem de Deus. Bom, nos restam dois. Porque eu falei, Deus, o ouvinte, aquele que ouve, e o pregador. Temos então o ouvinte e temos o pregador. Poderiam ser os culpados. Bom, sobre os ouvintes, é claro que os pregadores, que nós nos consideramos como pregadores, vocês são pregadores, está pregando para alguém, a pessoa não se converte, mas aquela pessoa é uma pessoa má. Nós que pregamos sempre gostamos de colocar a culpa naqueles que estão ouvindo. Ele não se converte porque é ele que é assim. Ele não muda mesmo. Eu fiz a minha parte. Será? Bom, ouvintes. Falar sobre ouvintes. Existem dois tipos de pessoas que podem ouvir a nossa semeadura. Que podem receber a nossa semente. Ou uma pessoa é má, ou uma pessoa é boa. Quando a pessoa é boa, nós vimos que produz fruto.
no mínimo 30 por 1, 60 e 100 por 1. 100 por 1. Pessoa boa, que é a terra boa que Jesus falou. Caiu a semente e frutificou a 100 por 1. Mas, numa pessoa boa produz fruto. E numa pessoa má? Pessoa má, ainda que a palavra de Deus não produza fruto, produz efeito. Efeito. A palavra de Deus tem poder para produzir efeito até nas pedras. Vamos lá, vamos ver de novo, Mateus, Lucas. Vou botar Lucas, estamos nos baseando em Lucas, né? Lucas 8. É o texto-chave, então. Convém que os irmãos deixem até marcado. Nos maus ela produz efeito, porque diz o seguinte. Versículo 6. Caiu sobre a pedra e nascida, secou-se. E outra, no versículo 7. Caiu sobre espinhos e crescendo. Ela cai sobre a pedra, sobre uma pessoa de coração duro, mas a palavra nasce. A palavra tem poder para nascer num coração de pedra. A palavra tem poder para nascer num coração de espinho. Ainda que ela não produza fruto, a palavra tem poder para nascer nessas pessoas. As pedras são duras, são as pessoas piores. Os espinhos, criticando. Mas, irmãos, vai chegar um tempo, e nós temos a convicção desse tempo, que essas mesmas pedras que rejeitaram a palavra de Deus, aclamem a Jesus. E que esses mesmos espinhos façam uma coroa e coroem a Jesus. Está lá em Mateus, lá no finalzinho de Mateus, Mateus 27. Mateus 27, diz o seguinte. 29, Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Os espinhos irão coroar um dia Jesus. Porque todo joelho se dobrará perante o nosso Deus. E no versículo 51, virando a página, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Fenderam-se as pedras não irão suportar aquele dia. As pedras irão se fender para clamar a Jesus, porque se nós nos calarmos, até as próprias pedras clamarão. As pedras irão se quebrar, porque o poder da palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus, é tremendo. 1 João 5,7 diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é Jesus. A semente é a palavra de Deus. Bom, nós vimos que sobrou o pregador. A culpa não é de Deus, a culpa não é do ouvinte. Então, fazemos uma divisão agora para saber onde que o pregador pode ser ocupado em tudo isso. O pregador pode ser ocupado pela pessoa que é. Ou ele pode ser ocupado pelo conhecimento que tem. Ou até ele pode ser ocupado pelo jeito que fala, pela voz com que entona, pelo modo. Nós às vezes ficamos nervosos falando com alguma pessoa, né? Podemos ser ocupados por isso? Vamos ver então um por um. Bom, pela pessoa, a definição do pregador é o exemplo de vida. Será que a palavra de Deus hoje não tem fruto? Porque antigamente era Paulo, João, Marcos, e hoje em dia, o que nós temos hoje em dia? Pregações profissionais, falta de vida, falta de testemunho, as coisas trocadas dentro da igreja, os valores invertidos, as pessoas passando valores, passando do púlpito, passando valores do mundo, a ganância do mundo, dinheiro, material, ou até mesmo a prostituição, a sensualidade, a lascívia, passando do púlpito. Esse é um bom motivo para que a palavra de Deus não faça grande fruto hoje. Mas ele não é o principal. É um dos motivos, mas não é o principal. Em Marcos, é Marcos 4, se eu não me engano, vamos olhar. Fala da... Marcos 4, que fala, é a mesma passagem. Num dos originais da Bíblia, está escrito o seguinte, é Marcos 4:1, né? Que ele fala da parábola do semeador. No versículo 3 diz o seguinte: eis que saiu o semeador a semear.
Num dos originais da Bíblia, não está escrito semeador. Está escrito, eis que saiu o que semeia a semear. Ué, tem diferença de semeador e o que semeia? Uma coisa é o soldado, outra coisa é aquele que peleja. Uma coisa é semeador, outra coisa é o que semeia. Uma coisa é o pregador, outra coisa é o que prega. O semeador é profissão. O que semeia é ação. O pregador é profissão. O que prega é ação. Pregava-se a palavra de Deus com obras. E hoje prega-se palavras e palavras, sem as obras. Vamos lá, 1 Samuel tem um verso interessante. Obras, né? 1 Samuel, versículo 16. É Davi. Nosso rei Davi ainda, não sendo rei, mas no versículo 23 diz o seguinte. Irmãos, vejam que interessante cada detalhe da palavra de Deus. Que tremendo. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa e tocava com sua mão. Alguém já viu alguém tocar harpa sem ser com a mão? Pode até ser que exista, mas é difícil. Mas por que a Bíblia coloca que o Davi tocava a harpa com a mão? Claro que tocava com a mão, mas por que está frisado? Com a mão. Por que está escrito com a mão? Porque mão aqui é obras. Aquilo que eu faço com as mãos é o meu trabalho. São as obras. Tanto é que os deficientes físicos que não têm as mãos são difíceis de se engajar no mercado de trabalho porque eles não têm obras manuais que podem fazer. Obras. O louvor que Davi tocava para expulsar o demônio de Saul, vinha acompanhado das obras. Não era só a música que Davi tocava naquele instante. As obras de Davi testificavam que Deus era com ele. Por isso o demônio foi expulso. É interessante, nós vemos que as pessoas falam, Jesus não pecou porque é Deus. Jesus, enquanto Deus, ele é a palavra de Deus. Mas Jesus, enquanto Deus e homem, porque Jesus veio como homem em nossa carne, poderia estar suscetível a toda sorte de pecados que nós estamos, mas ele não pecou. Jesus enquanto Deus é a palavra de Deus. Jesus enquanto Deus e homem, como nós somos, é palavra de Deus e obra de Deus. Jesus é obra de Deus, porque Jesus é o testemunho. É a testemunha de que nós podemos, é o exemplo de que nós podemos ser iguais a Ele, porque Ele veio como homem. Ele não veio como Deus, porque senão seria farsa, senão seria mentira, mas Ele veio como obra de Deus, porque Deus falou, eu tenho poder para santificar uma vida. Glória a Jesus. Jesus é a obra de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa meta. Eu não devo olhar aos homens. Paulo disse, imitai a mim, porque Paulo, ele não vivia mais por ele, mas Cristo vivia nele. Por isso nós poderíamos imitar Paulo, porque ele era Jesus e ele disse em Gálatas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós podemos dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim? Sem repetir a palavra, sem ler, mas dizer com convicção. Deus é adorado no céu, sabe por quê? Porque ele é visto. Deus é escarnecido na terra, porque ele é só ouvido. Todas as pessoas não aguentam mais dos crentes. Os crentes estão por aí. Estava falando para minha colega de trabalho essa semana. É crente, né? Mas tem a minha vizinha. Ela faz parte de uma comunidade, uma igreja lá, mas ela faz isso, fofoca, e fala, faz aquilo. Não sai da rua. Obras que ela tem, que são contra. Mas ela fala de Jesus, ela só fala. Deus, pela boca daquela mulher, só é ouvido, não é visto em obras. E Deus quer que nós possamos fazer com que Ele seja visto através de nossas vidas. Porque Paulo disse, não mais eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. Nós temos que ser a própria obra de Deus. Porque Deus deve ser visto por nós.
Paulo fala, vocês são embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Irmãos, quando você chega diante de uma pessoa e vai dizer a palavra de Deus, é como se Jesus estivesse falando com aquela pessoa. É o próprio Jesus. Quando você está expulsando um demônio, o diabo não está olhando, não está vendo você, está vendo Jesus. A sua oração sobe no trono de Deus e vem, e o diabo olha Jesus. Por isso que ele sai, por isso que ele se dobra. Ele não se dobra diante de homens, mas se dobra perante Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Temos que ser as obras de Deus, porque isso é o que vai conquistar o mundo. É a obra de Deus. Quando as pessoas virem e não só ouvirem, porque uma coisa, aqueles que são pais conhecem, as crianças, o pai está lá sempre ensinando, corrigindo, mas um instante, um milésimo do segundo que a criança passa na frente de um aparelho de televisão, vem uma imagem e fixa no coração, ela nunca mais vai esquecer daquela imagem, porque aquilo ela ouviu com os olhos. É uma capacidade muito grande o ver. É muito maior do que o ouvir. Não adianta eu pregar a Deus com palavras, se eu não pregar a Deus com obras. As pessoas têm que ver Deus, Jesus, agindo em mim. E como o Lenilton disse, as roupas estão lá. A obra de Deus então é distribuir para quem precisa. É uma obra de Deus. Pessoas necessitadas financeiras, devemos ajudar. Mas as pessoas necessitadas espiritualmente, devemos ajudar. Se nós temos alguém para dar um conselho, nós não podemos chegar para aquela pessoa com um problema, com uma enfermidade no coração, que é a mesma, e dar um conselho. Falou, mas você está passando por isso? Mas mesmo assim, irmãos, o problema da palavra de Deus ter fruto, esse não é o problema principal. Porque senão, nós seríamos consumidos realmente. Deus tem sua misericórdia, Deus tem seu amor, Deus tem o seu tempo para tratar cada coração, porque Deus ama cada um. Mesmo que às vezes a pessoa por um espaço de tempo seja rebelde, seja irada. Jonas, vamos lá, Jonas, é o melhor exemplo que nós podemos ter. Todo mundo conhece a história de Jonas, até quem não é cristão. A história de Jonas numa baleia. Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar numa cidade, num reino longe. E Jonas falou, eu vou fugir. Jonas foi pouco misericordioso, pouco amoroso com aquelas pessoas da cidade de Nínive. Jonas teve mais amor a si do que a honra de Deus, porque Deus mandou. Jonas foi maior amigo de sua própria estima do que amigo da palavra de Deus. Mas irmãos, mesmo com todos esses defeitos, a misericórdia de Deus estava sobre Jonas. Porque com um sermão, irmãos, com uma palavra, com uma pregação, que ele atravessou a cidade toda, o maior rei se converteu a Deus. O maior reino, os maiores idólatras que eram a cidade de Nínive, se converteram. Está lá no capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o menor até o maior. A misericórdia estava em Jonas, agindo por ele. Mas a misericórdia de Deus estava em Jonas para que ele se arrependesse e que ele também usasse outras pessoas, fosse usado como instrumento para atingir outras pessoas. Nós não devemos impedir a semeadura da palavra de Deus se olharmos no espelho e vemos as nossas próprias falhas. Porque Deus dá o crescimento. Mas Deus só dá o crescimento, meus irmãos, para que você tenha maior conhecimento para ver os seus próprios defeitos, para ver a sua própria miséria. Quanto mais você cresce, mais você vê que você não é nada na presença de Deus. Mais você vê que você é lixo. Mas isso não deve impedir a semeadura. Isso não deve impedir, porque você deve buscar o aperfeiçoamento, deve buscar o tratamento do coração, e Deus vai te usar. Mas eu me converti ontem, eu não sei nada. Usa o que você recebeu, de graça recebeste, de graça dai.
Se você tem um pouco, reparte aquilo que você tem. Eu não tenho nada, então dá nada que Deus vai multiplicar muito. Não espere você ser um pastor, um evangelista, um doutor, um bispo, um presbítero, para falar, irei começar a pregar a palavra de Deus. Eu sou muito pecador, por enquanto não dá para me pregar. Deus quer te usar, meu irmão. Porque se você se dispor a pregar a palavra de Deus, Ele vai transformar o seu coração. Bom, mas também o pregador, aquele que prega, está semeando, ele pode ser culpado pelo conhecimento que ele tem. Vamos voltar a Lucas 8. Lucas 8, versículo, novamente no versículo, deixa eu ver, versículo 5. Lucas 8, versículo 5 diz o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente. Irmãos, vocês têm que sair a semear a sua semente. Cada um tem que ter uma sementinha que já germinou no coração, frutificou, e dos frutos você vai colher a semente, vai sair com a sua semente, irmão, porque essa semente é sua, é fruto de sua vida, é fruto do seu testemunho diário. Porque se eu for pregar, e pregar é entrar em batalha contra os vícios, é entrar em batalha contra os deleites dessa vida, se eu sair em batalha com armas alheias, nem que seja as de Saul, eu vou perecer. Nós temos o exemplo de Davi, novamente 1 Samuel 17. Glória a Jesus. 1 Samuel 17, versículo 38, diz o seguinte: e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. Davi deveria lutar com um gigante. Então Saul disse: Davi, eu empresto a minha armadura para você. 39. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém eu nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Davi não queria as armas de Saul. Davi deveria entrar em batalha, nem que fosse contra um gigante, mas com as suas próprias armas. Quais as armas de Davi? 49, versículo 49. Assim, dessa maneira: Senhor, mas eu sou tão fraco, sou tão frágil, como é que eu vou vencer o gigante? Como é que eu vou vencer as pessoas que querem me destruir? Como é que eu vou vencer o desemprego? Como é que eu vou vencer a fome? Os problemas, os meus vícios, o meu pensamento que é maligno, como é que eu vou vencer esse gigante que está dentro de mim? E Davi meteu a mão, no versículo 49, no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu. O filisteu caiu e morreu. Era a arma de Davi, não era de Saul. Armas alheias não servem para ninguém. Meu irmão, você tem que ter o próprio exemplo, o próprio testemunho de vida, a sua arma. Nem que seja um estilingue, como Davi estava usando, meu irmão. Para Deus, Deus vai usar um estilingue na sua mão. Deus vai usar pedrinhas para destruir um gigante, meu irmão. Você tem armas poderosas. O Lenildo estava falando, a oração. Mas eu entrei na igreja outro dia, ou ainda não sei orar, não sei que palavras eu vou dizer. Deus pode usar a sua funda, as suas pedrinhas. Você não precisa de uma espada afiada, de um capacete, de uma couraça. Você ainda não sabe usar, talvez, mas Deus vai te usar com estilingue, vai te usar com uma pedrinha. O gigante vai cair, meu irmão, na tua frente, porque a palavra de Deus, porque a pedra é a rocha, e a rocha é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a semente. Mas até às vezes, vamos lá olhar em Isaías 43, que eu quero fazer aqui a menção a João Batista. João Batista saiu com testemunho alheio, era o testemunho de Isaías. As palavras de Isaías, João Batista pregava. Isaías 40, versículo 13 diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo as veredas do nosso Deus. João Batista pregava as palavras de Isaías. Era um testemunho de Isaías, mas João Batista pregava e João Batista convertia pessoas, até com testemunho alheio. Então essa, irmãos, não é a principal causa do pouco fruto da palavra de Deus. Sair com testemunho alheio.
ela faz diferença, mas não é a principal. Será que é com o jeito que o pregador fala? Será que uma hora ele fala mansinho, a outra hora ele se exalta? Será que é com a voz? Será que é porque antes o apóstolo tinha que pregar? Irmãos, um dia, em Atos, 3.000 pessoas se converteram. Jerusalém naquele tempo, quantos habitantes poderia ter, Betão? 50 mil? 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Irmãos, 7.000 pessoas lá se converteram. Quase 1/8 lá da população de Jerusalém toda. E João e Pedro estavam pregando para só 3.000 se converteram. Imagine quanto mais deveriam estar lá. Uns 10.000, no mínimo. Pedro pregando para 10.000, ele tinha que gritar. Será porque a palavra de Deus tem pouco fruto? Porque antes os apóstolos tinham que gritar, tinham que esbravejar, e hoje eles tem que usar o microfone? Tem microfone? Eu estou conversando com os irmãos, eu não preciso gritar. Essa é uma boa razão, irmãos, porque às vezes o grito ganha alguma coisa, infelizmente. Não deveria ser assim. Lucas 23. Um triste exemplo de que às vezes as pessoas ganham as coisas no grito e não pela razão. Lucas 23, versículo 20. Pilatos falando. E falou outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles, aqui está falando dos judeus, clamavam o contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Eles gritavam, ganharam no grito aqui a morte de Jesus. E se for preciso que nós gritemos também, vamos gritar. Mas, Isaías 60, vamos lá, olha, Isaías 60. Uma comparação de que, Isaías 60, versículo 8, comparação de que os pregadores, aqueles que levam a palavra, são nuvens. E os irmãos vão entender. Está escrito o seguinte, quem são estes que vêm voando como nuvens aqui? Os que semeiam, os pregadores. O que uma nuvem faz? Uma nuvem, ela espera o seu tempo para chover. E uma chuva, nós sabemos que tem tempestade, tem raio, tem trovão, tem relâmpago. O raio é aquilo que fere, aquilo que vem à terra, é aquilo que mata. O raio é para o coração, mata o coração. O relâmpago é aquilo que assusta. Porque o estrondo tem aquele brilho, o brilho está no ar. O raio atinge um pequeno território. O relâmpago atinge um território maior, porque as pessoas vêm. Agora, o trovão atinge todo mundo. O barulho atinge todo mundo. Se é preciso gritar para que as pessoas sejam atingidas como um trovão, com a nossa voz, se é preciso ficarmos exaltados, então que seja isso para que a palavra de Deus tenha fruto. Mas a palavra de Deus também é suave. Está lá em Isaías 42, no mesmo livro de Isaías, Isaías 42, versículo 2, que diz o seguinte, é sobre Jesus. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus pregava suave. Ele não clamava, ele não fazia sua voz ser ouvida na praça. Em Deuteronômio, no capítulo 32, Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. A palavra é um trovão que estronda, que mexe com as pessoas, mas também, meus irmãos, é uma chuva, um orvalho. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A palavra, então, pode ser pregada de uma maneira exaltada, mas pode ser pregada de uma maneira simples. Então nós vemos que isso não é o caso do fruto da palavra de Deus ser tão pouco. Mas ainda vamos permanecer com o pregador. Porque a culpa ainda está conosco. Da palavra de Deus ter tão pouco fruto. Agora aqui eu peço que os irmãos atentem ao que eu vou dizer. O problema da palavra de Deus ter tão pouco fruto hoje
é porque o que é pregado são palavras, mas não a palavra de Deus. Uma vez eu vou contar um exemplo que o irmão Enio contou para mim essa semana, mas eu lembro de uma outra pessoa que fez a mesma coisa. Tinha um irmãozinho na comunidade que ele se desviou, saiu, e tinha um outro irmão que era um lobo que veio aqui na comunidade isso há muito tempo atrás, e que uma vez o Enio pegou ele, esse lobo, conversando com esse irmãozinho que se desviou, lendo esse texto aqui. Vou ler para os irmãos já são grandinhos, podem. 2 Coríntios 4:6. Então o irmão estava lendo, esse 4:16, perdão. O irmão estava lendo esse texto e ele estava dizendo o seguinte, 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então o irmãozinho estava dizendo assim, meu irmão, você pode pecar. O seu homem exterior se corrompe, mas o seu interior se renova. Não tem problema, meu irmãozinho. Vai, peca. Ele falou isso dentro da igreja. O Enio pegou e deu uma dura nele. Depois de um tempo ele saiu. E infelizmente aquela semente do diabo foi plantada no coração daquele menino. E aquela vítima também depois de um tempo saiu. Eu sei que ela irá retornar. Mas vai ser difícil, porque o diabo semeou uma semente. Jeremias 23. Existem muitos que dizem, Deus disse, Deus falou. E Deus não falou nada. É mentira, porque não é exemplo de vida. Não vem do coração, está lá Jeremias 23. E diz no versículo 17, está escrito o seguinte, profetas, e nós aqui, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal algum sobre vós. As pessoas estão fazendo malignidades no pecado, e vem alguém e fala, você vai ter paz, não vem mal nenhum sobre você. Como aquele irmãozinho falou para o outro, pode pecar. Adiante diz o seguinte, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, alguém tem que ver a Deus. Quem esteve no conselho do Senhor e ver, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu? No versículo 25 diz o seguinte, tenho ouvido, o capítulo todo é interessante os irmãos lerem, mas depois, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa do Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem sonho, sonha. Quem tem a palavra, fale a palavra com verdade. E fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palavra, o que tem a palha como trigo? Os irmãos que façam a comparação na mente, então, diz o Senhor, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra, que nós lemos lá no semeador. Portanto, e eis que sou contra os profetas. Não é o pregador, não é o Vitor que está dizendo, é Deus que está dizendo. Ele é contra os profetas que profetizam mentiras, que usam de sua língua e dizem, ele disse, irmão, Deus disse, meu servo, minha serva. Deus está dizendo, Deus não está dizendo nada, é palavra do diabo. Eis que são contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Ainda que a pessoa fale, Deus está dizendo, ainda que a pessoa leia a Bíblia, uma vez está lá em capítulo 26 de Mateus, a pessoa pode usar a Bíblia, meu irmão, pode usar a Bíblia sim, porque é o diabo. Versículo 26, capítulo 26, versículo 60 de Mateus diz o seguinte, as pessoas aqui acusando Jesus, e diz, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas, e disseram, este disse, eu posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Sabe onde Jesus disse isso? João 2:21. Aquelas pessoas falaram, ele disse coisas ele vai destruir o templo e vai reedificar. E aquelas a palavra fala, a testemunha era falsa, mas Jesus disse isso. Jesus que derrubava o templo e que edificava em 3 dias. Está lá no versículo 19, né? Do capítulo 2 de João. E Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Só que, meus irmãos,
Jesus estava falando de um jeito, aqueles homens que eram falsas testemunhas, repetiram as palavras de Jesus, mas falaram de outro jeito, eles torceram a palavra. Jesus estava falando do templo espiritual, e eles estavam entendendo no templo de pedra. Quando nós torcemos a palavra de Deus, ainda que possamos ler, vamos lá no versículo, lá em Mateus, o diabo usando a palavra. Podemos ler a Bíblia, mas se a Bíblia for conforme a nossa concupiscência, meu irmão, estaremos sendo como o diabo. Olha o que o diabo fez, capítulo 4 de Mateus. 6. O diabo tentando a Jesus, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso está escrito no Salmo 91, 11, 12, os irmãos não precisam ler, mas isso estava escrito na Bíblia, e o diabo disse: Jesus, lança-te, porque está escrito na Bíblia. O diabo usou a Bíblia. O diabo, meus irmãos, está usando a palavras de Deus, para contaminar os corações. Mas ele não está usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que tem obra na nossa vida, é aquela que produz fruto, efeito. Essa é a palavra de Deus, e não são as palavras de Deus. Você pode ser um pecador, meu irmão, mas se você quiser ter e pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra dura. 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim, irmãos, que Deus a nós nos pôs por apóstolos, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, e aos anjos e aos homens. Irmão, quando você diz a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra de Deus, as pessoas desprezam a você, as pessoas zombam de você, porque as pessoas pisam na palavra de Deus, e a palavra que as pessoas pisam, é essa palavra que o diabo vem e rouba, porque o diabo tem medo da palavra de Deus. O diabo não roubou a palavra que caiu sobre espinhos, a palavra que caiu sobre pedras, mas roubou a única palavra que os homens pisaram. Se eu desprezo a palavra, e o que eu vou desprezar? Aquilo que não está conforme o meu coração. Se alguém fala contra a minha vida, contra os meus passatempos mundanos, contra os meus pensamentos maus, eu vou desprezar aquela palavra. Nesse momento, as aves do céu vêm e tiram a palavra do meu coração. Nós somos os semeadores do Evangelho, e nós, quando pregamos, nós não devemos querer que as pessoas saiam contentes das nossas palavras, das parábolas que falamos, dos nossos conceitos, do nosso conhecimento da Bíblia. Nós devemos fazer, quando pregamos a palavra, que as pessoas saiam descontentes de si mesmas, que as pessoas caiam na realidade e vejam que vida essas pessoas têm. Mas isso só nós poderemos falar com a espada bigúmia que corta até a divisão da alma e do espírito, uma espada que entra e destrói, que mata o velho homem. Essa é a palavra de Deus. Se eu ficar nas caixinhas de promessa, tirando promessas para segunda, para terça, para quarta, aquilo é Bíblia, mas não é de Deus. Tem promessas, mas cadê os deveres? Tem promessa, mas cadê os deveres? Cadê a obediência? Deus quer que nós tenhamos a palavra de Deus, e não palavras de Deus, porque se tivermos palavras de Deus, o diabo vem e pode roubar a semente. Nós devemos ter o fruto da palavra de Deus. Gálatas, vamos? Gálatas, terminando, meus irmãos, com Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo 10, diz o seguinte: porque persuado, isto é, comprazo-me, agrado, eu a homens ou a Deus? Procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmão, se eu estiver agradando a homens, eu não sou servo de Cristo. Eu tenho que estar agradando a Deus. Eu lembro do irmãozinho Antônio lá da Ford, que chegou encarregado e disse... O Antônio estava lá dando testemunho de Jesus. E aquele encarregado: mas desse jeito eu não gosto mais de você. O Antônio disse: meu amigo, eu não estou aqui para agradar você, nem a mim mesmo, eu estou aqui para agradar Jesus. É assim que nós devemos ser.
Não devemos querer agradar homens, porque às vezes nós podemos dar uma palavra e aquela palavra pode ser uma palavra mais dura e podemos pensar, aquela pessoa vai se ofender, aquela pessoa vai virar o rosto para mim, mas a palavra fala que se nós tivermos uma palavra de Deus e nós não falarmos para o ímpio, e se ele morrer, aquilo vem sobre, o sangue do ímpio vem sobre a nossa cabeça. Se é uma palavra dura, devemos falar, ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas zombem, escarneçam, mas é o nosso dever falar a palavra de Deus no nosso coração, a palavra que, irmão, é sua semente. Sua semente. Você vai sair para semear, meu irmão, você vai sair para lutar contra o gigante com o estilingue, mas vai sair com o seu estilingue, é seu, ninguém tira, não vai emprestar arma de ninguém, vai sair com a sua semente, não é semente emprestada, é sua. Veja o céu, que ainda tem na terra quem se coloque do seu lado. Veja o inferno, que ainda existe nessa terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus genuína. E saiba, esta mesma terra, que ainda ela tem tempo, ela tem esperança de reverdecer,